Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, volte socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode ver. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, volte socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo ver. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você.
Amém. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos mesmo de coração por mais um grande privilégio que Deus nos dá nesta noite e estarmos diante da Tua presença, crendo mais do que nunca que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espero eu que assim esteja também em vossos corações, animados, realmente desejosos de estar na presença de Deus e ouvir Deus falar conosco. Deus possa ajudar seus corações, suas famílias, todas as coisas que está no poderio de cada cristão, que Deus possa sempre derramar as bênçãos do céu e deixar todos alegres, felizes, satisfeitos, porque tudo que Deus dá para nós é bom, né? Tudo que Ele permite é bom para nós, seja testes, seja provas, seja o que for. Tudo, se Deus permite, é o que é bom para nós, porque Deus ama testar os seus filhos, Deus ama testar as suas filhas, né? Nós sabemos, meus amados, que todos que vêm para Deus devem ser testados, provados para ser aprovados. Todos cristãos, em toda época e em todo tempo, tiveram que ser testados por Deus, aprovados pela vontade perfeita de Deus, para ver se resiste o teste do tempo. Né? A Bíblia diz que Deus açoita e corrige a todos quanto ama. Deus é do agrado dele fazer isso para nós. Né? Deus não nos chamou para o piquenique, Ele não nos chamou para viver em mar de rosas, Ele não nos chamou para que nunca nós tenhamos nenhuma luta, nenhuma prova, mas Ele diz assim: eu venci e vós também vencereis, porque Ele diz que no mundo tereis aflições. Então, tudo isso faz parte da vida cristã, né? E se algum cristão acha assim que ele vindo para a igreja vai parar os problemas, está enganado. Porque é aí que surgem os problemas, que o diabo vai estar sempre no seu encalço, tentando distrair ele, tentando derrubá-lo, né? Mas quem é maior é Deus, Deus é que vence todas as coisas, Ele tem vencido através de Jesus na cruz do Calvário, vencendo as provas, as tentações, e a igreja de Deus, o povo chamado de Cristo, também está vivendo em vitórias. Né? Deus quer que seus filhos sejam vitoriosos e alcance a bênção cada dia prometida em sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão entrando aí, que Deus possa sempre derramar bênçãos sobre sua casa, sua família, sua saúde, seu trabalho. Deus sempre quer que seus filhos vivam bem. O diabo sempre quer trazer alguma discórdia, o diabo quer trazer enfermidade, o diabo quer trazer desavença, desconfiança, mentira, destruição. Porque o foco de Satanás é matar, roubar e destruir. Enquanto ele não destrói, uma pessoa não sucede. Né? Mas, por outro lado, nós vemos também que o Espírito de Deus está capacitando o povo de Deus, a igreja de Deus. Eles estão nessa hora realmente crendo que Deus vai aperfeiçoar a obra da vida. A Bíblia diz assim, que aquele que começou em vós a boa obra, ou vai aperfeiçoar até nos dias a fim de Jesus Cristo. Não importa as altas e baixas, os problemas, há um momento de aperfeiçoamento. E Deus está fazendo isso, inclusive, nessa época. Quando vemos a palavra perfeita manifestada, tudo o que aconteceu durante as eras, né? As pragas aí, comeram tudo, né? Mas graças a Deus, Deus está restaurando a sua noiva. E a noiva de Jesus Cristo é você, meu irmão, é você, minha irmã, que tem feito uma profissão de fé e realmente escapar da corrupção que é no mundo. O mundo jaz no maligno. Nós não temos mais desejo de viver aqui, temos um lugar melhor para ir, onde não há cansaço, não há dor, não há morte, não há tristeza, não há angústia, não há velório, não há ambulância apitando sirene nas preces, levando alguém da vida e a morte para o hospital. Não vai ter essas coisas, não vai ter cemitério, né? Não vai ter nenhum sepulcro. Mas eu creio que Deus vai nos ajudar cada dia mais a nós termos de coração, tá bom? Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje,
Estamos com um tema muito bom, né? O tema de hoje será assim, ó, dando-se a conhecer. Vamos ler uma escritura de São João capítulo 16, ou melhor, São João capítulo 6, versículo 47 a 51. Mas você permanece com a Bíblia aberta aí, que nós vamos fazer uso dela um pouco. Vamos ler mais um versículo depois. São João capítulo 6, versículo 47 a 51. E o tema de hoje será assim, ó, dando-se a conhecer. Amém? Vamos ouvir uma mensagem musical enquanto os irmãos vão procurando a sua Bíblia para ler a escritura conosco, né? Graças a Deus. Deus nos ajude. Glória a Deus. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, é meu escudo forte na minha fraqueza. Deus é o meu tudo e sem Ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada. Deus é a luz que brilha, ilumina minha vida. É somente nele que se tem uma saída. Deus é o meu tudo e sem Ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada. Com sua mão Ele me guia todo dia. Nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Com sua mão Ele me guia todo dia. Nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Deus é a luz que brilha, ilumina minha vida. É somente nele que se tem uma saída. Deus é o meu tudo e sem Ele não sou nada. Deus tira todos os espinhos da estrada. Com sua mão Ele me guia todo dia. Nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. Com sua mão Ele me guia todo dia. Nas águas fortes desse rio da vida estou. Deus é a brisa mansa que acalma tudo, é o meu refúgio e fortaleza neste mundo. É o meu refúgio e fortaleza neste mundo.
Deus. Vamos lá então para a Escritura. São João capítulo 6, versículos de número 47 a 51, que diz assim para nós, olha, na verdade vos digo, que aquele que não crê em mim, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Aleluia. Que eu darei pela vida do mundo. Deus abençoe a sua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Né? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, nós vemos aqui Jesus dando-se a conhecer, é o tema de hoje, né? Dando-se a conhecer. E logo nós vemos também que os discípulos, principalmente Pedro, deu-se a conhecer também, mostrando que ele realmente era a semente eleita, né? Mas Jesus falou, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê nele? Se você crê nele, então você tem a vida eterna. Aleluia, né? Então, se você crê que tem vida eterna, sinal que você não vai se perder. Ainda que você passe por dificuldade aqui, lutas, provas, mas você tem vida eterna. Aleluia, né? Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Vocês lembram, né? Eles, o maná que caía do céu e tinha que comer logo, não podia guardar, que apodrecia, estava bicho, né? Então Deus alimentava seus filhos e eles eram realmente gratos a Deus por isso. Mas eles morreram, aquele maná, comida. Mas só que agora, sendo Jesus o pão da vida, quando você come da vida de Jesus Cristo, que é o pão da vida, Ele é o pão da vida, você não morre. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Não estava falando do pão natural, estava falando do pão dele, e ele que é a sua palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Amém? Agora, nós sabemos que Jesus sempre fez isso. Ele aniquilou-se a si mesmo, se deu por vencido, se deu por pecador, por cada um de nós. Né? Então ele estava ali com os seus discípulos, contando, dando-se a conhecer que ele é esse pão da vida e que os discípulos, todos que o vissem futuramente, tinham que caminhar alimentado através desse pão. Então, nós encontramos que Jesus deu esse discurso ali para eles e nós vemos que eles então começaram a questionar entre si e dizendo que tem que ser canibal, ou antropófagos. Em outras palavras, quem come carne humana. Né? Então, como que funciona isso? Eles não entenderam, porque ele estava se identificando quem ele era, o propósito de que ele veio na terra fazer. Ele deu-se a conhecer o seu propósito. Amém? E quando Deus dá-se a conhecer o seu propósito, é sinal também que algumas pessoas, não são todos, mas seus filhos, vão dar-se a conhecer também, mostrar quem eles são. Porque eles vão estar alimentando desse pão da vida, que é a sua palavra. Não a palavra caprichosa de um homem, caprichosa de uma igreja, mas o pão vivo, que é a palavra. Né? Então, mas eles não entenderam, falando que Jesus, dizendo que Jesus tinha que comer a carne e beber o sangue. Mas nós entendemos aqui, irmãos, no parágrafo 60, né? Versículo 60. A Bíblia diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem poderá ouvir?
Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: Isso escandalizai-vos? Que seria, pois, ser visto subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse, sei que são Espírito e vida. Amém? Aí, mas alguns de vós que não creem, eles já sabiam que tinha alguém que não cria, muitos que estavam ali não criam. Tanto é que nós vamos ler aqui agora, né? No verso 66, que diz assim: Desde então, muitos dos judeus, seus discípulos, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Discípulos que eram uma vez comissionados em Deus para pregar o Evangelho, comissionados para pôr as mãos, escandalizavam, largaram a Jesus. E disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Pedro, Simão Pedro: Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo, porque Judas continuou lá. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Então nós entendemos que sempre Deus também teve a sua semente eleita que pôde dar-se a conhecer e mostrar quem Ele é. Inclusive, meus amados, nessa era que estamos vivendo, Deus se deu a conhecer novamente, através do porta-voz, com uma mensagem, e os cristãos, chamados noivos de Jesus Cristo, também dão-se a conhecer através da revelação. Você sabe que a palavra revelação significa dar-se a conhecer. E foi dito a Pedro, a revelação daquilo. Por isso Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, pois não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Quando Deus revela, amados, está revelado. Não tem demônio suficiente no inferno, não tem igreja, não tem credo, não tem nenhum mandamento, capricho de humano. Veja só, para tentar tirar isso do coração dele. Quando Deus revela, Deus não tem dúvida de revelação. Deus tem a forma de trabalhar, dando-se a conhecer a seu povo, e pela graça seus filhos podem realmente olhar e ver isso. Eles não estão olhando através de uma demonstração, eles não estão olhando através de um espelho, eles estão vendo claramente, por revelação, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Deus tem se manifestado nesta era que estamos vivendo, e que o poder manifestado de Deus através dessa mensagem chamará os filhos e as filhas de Deus. Aleluia, né? O profeta diz agora aqui na mensagem 3 classes de crentes, e quando estava ali, apareceu-se as 3 classes de crentes. Crente verdadeiro, crente incrédulo e o manufaturado. O verdadeiro é aquele que fica sempre na palavra, mesmo que pode não entender muita coisa, mas ele é verídico, ele crê na palavra, né? Como disse Pedro. Pedro foi um crente verdadeiro. Aí tem o incrédulo logo que ouve a palavra, ele discorda da palavra e se vai. Por isso que a Bíblia diz: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e andavam com ele, inclusive os 70 discípulos que eram comissionados por Jesus. Então, incrédulos voltaram, deu esse discurso, não dá para engolir, não pode uma coisa dessa. Como que pode profeta em nossos dias? Como que pode isso? Como que pode aquilo? Alguém vem com essa doutrina agora, né, anulando a Bíblia, né, isso que eles dizem, mas é porque são incrédulos. Eles tornam para trás, eles jogam a palavra para lá, eles não querem nada com a palavra. Veja só, mas o verdadeiro Filho de Deus estava simbolizado na casa dos cristãos, dos crentes verdadeiros, né? Que Simão Pedro diz: Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Os caprichos haviam passado, tudo caiu por terra. Então ele tinha que segurar somente na revelação de Jesus Cristo, que ele deu-se a conhecer, manifestado ali diante dos seus discípulos. Mas o manufaturado ficou lá, foi Judas. Esse é um dos piores, né?
Vão lá, acompanham, mas uma coisa desafio, meus amados, né? Então, tudo que Judas fez mostrou logo adiante quem ele era, o que ele era feito, né? E ele pegou, vendeu a Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Só que tem um detalhe, Judas também não foi um Pentecostes. Amém? Porque ele não era semente eleita para isso. Assim como o faraó, o profeta foi levantado para aquele propósito de fazer com que o povo pudesse endurecer o coração, juntamente com ele ungido pelo Espírito contrário. Deus também levantou Judas para esse propósito. Deus criou essas coisas para manifestar o seu poder. Amém? Que coisa maravilhosa. Como que as pessoas não conseguem entender a deidade de Jesus Cristo, a maneira que ele trabalha. Mas o profeta diz aqui na mensagem que eles casos crentes. Parágrafo 54 em diante. Note que Pedro estava convencido de que ele era o Messias. Nós temos que estar convencidos que Deus está em sua palavra, que Deus é Jesus. E Jesus diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne, veio, dando-se a conhecer aos discípulos, a São João capítulo 6, o qual nós terminamos de analisar. Veja que coisa maravilhosa. Agora não faz diferença o que todos os demais diziam, não fazia diferença o que os sacerdotes diziam, não importava a Simão Pedro o que a igreja dizia. Ele está convencido, ele próprio. Quando um cristão, um irmão, uma irmã, moço, seja quem for, está convencido de Jesus Cristo, não tem clérigo, não tem cargo, não tem algo que tira ele disso. Porque ele passa a estar magnetizado ao poder de Deus, ele está vinculado ao Espírito de Deus, e ele está realmente ansioso para cumprir com todo o progresso e propósito de Deus. Jesus disse-lhe, veja só, no lugar onde ele perguntou: quem dizer os homens ser eu? Eu os disseram, né? Eu os disseram, tu és um profeta. Eu os disseram que tu és um dos antigos profetas ressuscitados. E veja só, e tu Moisés, és tu Moisés, tu és Moisés, ou Elias ou alguém. Ele disse, e eu pergunto, o que tu pensas? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha a revelação. Pedro sabia, por isso que Deus falou, Jesus falou, sobre esta pedra edificarei a igreja. Não que Pedro era o Papa, mas estava falando Pedro que era a revelação. A igreja de Deus está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. Né? Se for para o Apocalipse, capítulo 1, verso 1, nós encontramos escrito assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Revelação de Jesus Cristo. Amém? Deus lhe deu. Pelo seu anjo, enviou e ficou a João, seu servo. Deus, quando quer que o povo saiba de alguma coisa, ele envia a revelação através do seu porta-voz. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Aleluia, né? Coisa maravilhosa. Ele diz, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque nunca revelaram isso a carne e o sangue, nunca, veja só, nunca revelaram, né? Os parentes, mas não aprendessem um livro, de um credo, ou de algum catecismo. Tu, meu Pai que estás no céu, te revelou isto. Aleluia. Aí está um crente reunido. Não precisa ficar fazendo comparações aqui e ali. Deus, quando revela, irmão, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deus revela para você. Deus fala lá no seu coração. Deus tira a razão dos 5 sentidos de fora. Tira a razão dos 5 sentidos do Espírito. Mas coloca lá no livre-arbítrio da alma a revelação que vai contra todos esses sentidos anteriores. É coisa inexplicável, um paradoxo que nos faz. Como que pode uma pessoa servir a Deus nessa era tão moribunda, tão
maligno. Isso é um paradoxo. Só crê em Deus, as mulheres deixaram o cabelo crescer, os homens vestirem corretamente, a igreja participar corretamente do verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro ceia, com água e puro. E nesses dias que estamos vivendo, quando as igrejas se modernizaram todas, veja só, todas tomaram partidarismo com o mundo está entrando aos poucos na igreja, você nem sabe mais qual que é crente, mais quem não é crente, está tão misturado, então, mas Deus faz uma segregação, Deus nos tira e nos dá a revelação como deu a Pedro, glória a Deus. Então, veja, não foi carne, não foi livro, não foi nada, aí está um crente genuíno, a revelação espiritual da palavra, vê? Aleluia, só tu és, veja só, tu és, Simão, e sobre esta pedra, a tua revelação de quem eu sou, aleluia, não é nem de Pedro. Pedro não tinha nada, mas a revelação de quem era Jesus. Veja, Pedro não tinha nada, coitado de Pedro, um homem letrado, mas Deus aprova mostrar isso a Pedro. Ele disse, bem-aventurado tu, Simão Barjonas, não te a carne no sangue, mas o meu Pai que está no céu, sobre essa pedra, essa revelação que ele teve e que era Jesus. Edificarei a minha igreja. A igreja não é através de algo que o homem coloca aí, e diz que você tem que fazer assim, fazer aquilo, mas é através da revelação de Jesus Cristo. Amém? Aí está um crente genuíno, revelação espiritual da palavra. Aleluia, Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vê? Quando você está com Deus, as portas não prevalecem. Se alguma coisa está te segurando, se tem alguma porta se fechando, se tem alguma coisa aí barrando você, comece a prescrutar, comece a vigiar, comece a analisar por que isso. Se você crê em Deus, meu irmão, minha irmã, você realmente tem que ser vencedor. Você tem que ser vencedor. Deus não permitirá que nenhuma porta se feche, tranque-se, prenda você, nenhuma corrente maligna de Satanás. Ela não poderá fazer isso por você, porque Deus tem te libertado nesta hora que estamos vivendo, nesta era que estamos vivendo, Não é de admirar que Simão Pedro, veja, diz, para que iremos nós? Irmãos, para que iremos nós se sairmos dessa mensagem? Para quem iremos nós se sairmos da revelação de Deus? Para quem iremos nós se somente a Bíblia, a mensagem da hora tem revelação, tem o alimento que nós precisamos? Aleluia, eles disseram, Senhor, para que iremos? Para onde iremos nós? Pois somente tu tens as palavras de vida eterna, tu és o único. Aleluia, por isso que o próprio Jesus diz assim, ele afirmou categoricamente, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo que está ligado no céu e na terra é dado a Jesus. Aí você fala, mas Satanás é apenas um conselho, a invasora, é um pervertidor. O diabo não cria nada, só perverte que está criado. Mas nós sabemos que Deus é o dono de tudo. Aleluia, Então, veja que coisa maravilhosa, irmãos, isso para nós. Então, que coisa quando Deus reconheceu isso. E quando Ele reconheceu isso, foi o que manteve a sua fortificação. Porque Ele fora revelado que Ele era a palavra viva. Quando muitos estavam aquele dia criticando a Jesus, quando muitos estavam na sinagoga, principalmente os homens eruditos, lá, olhavam Jesus de cima e embaixo, procurando falha, tentando para achar falha. Por outro lado, tinha alguém que estava prezando a Jesus, amando a Jesus e aceitando a palavra de bom grado. Agora, esse é o crente genuíno. Quando o Espírito Santo, não alguém persuadido, veja bem, por alguma outra pessoa, olha aqui, não por alguma outra coisa, mas quando o Espírito Santo, veja só, ele tem revelado a própria palavra, e você vê a palavra com clareza, aleluia, vindicada, então o Espírito de Deus vem e entra nesta era, para a palavra, para essa era, e a manifesta. Por exemplo, ele está dizendo, se Deus quer se manifestar nessa mensagem, como Ele tem feito nesta era,
É porque tem filhos de Deus realmente revelados para observar, para ver, para aceitar essa palavra que está sendo aclamada. Aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. Agora, muitos olham não vê nada, como muitos se tornaram para trás e deixaram a Jesus. Muitos estão tornando para trás, deixando a mensagem. Muitos que caminharam com ela, muitos que usaram ela nos púlpitos, muitos que fizeram tantas proezas, hoje estão chutando ela do lado, abandonando ela. Né? Mas nós seguramos nisso, porque para nós é a salvação da nossa vida. Né? E aqui estamos nós, até a era de Laodiceia, inclusive nessa era que estamos vivendo. E fomos ensinados na era de Laodiceia que Cristo foi colocado para fora da igreja. Você sabia disso? Ele foi chutado para fora. Como daquela vez que não acharam lugar para ele na estalagem. E agora a mesma coisa. Não tem lugar para Jesus em canto algum. Eles querem Jesus morto. Jesus morto também. O Jesus aí que aceita pecado. O Jesus segundo o mundo, as modas do mundo. Então Jesus está fora da igreja. Veja que coisa, irmãos. Foi colocado para fora da igreja. E estava até mesmo batendo na porta. Ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o toque. Como você está batendo, sai voz. Mas o som do toque. E Deus está tocando a sua voz. Tocando nessa era através de um trombeteiro. E se você abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai entrar na sua casa, cear com você e cuidar de você com muitíssima alegria. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa. Olha, irmãos, veja então, nós estamos encerrando a história do mundo. Veja, o livro está sendo terminado agora. A única linha será escrita, veja só, no outro lado dele algum dia. Aleluia, irmão Brana bate palmas, né? Glória a Deus. E ela será concluída. Aleluia, porque então o tempo não será mais. O tempo não será mais. Então é a hora dos filhos de Deus dar-se a conhecer. Mostrar que vocês não é crente fronteiriço. Mostrar que vocês não é crentes aí que estão atrás somente de curas. É crentes que querem e obedecem à revelação da palavra. É isso que Deus está querendo de nós nesta era. Nesta hora que estamos vivendo. Justamente isso, é andarmos aí de acordo com a vontade dele, crendo em todas as suas promessas, né? Confiando mesmo no coração e abrindo os corações mesmo para ele trabalhar no coração. É isso que ele está fazendo conosco. Mas muitos não conseguem entender isso, mas o povo de Deus entende, porque o povo de Deus foi chamado para isso, né? A quem mais é dado, mais é exigido. Vamos lá, então o tempo não será mais. Mas enquanto Deus ainda está tratando conosco, nós vamos, meus amados irmãos, continuar realmente de pé nessa jornada. Amém? Com multidão ou sem multidão, com muita gente ou pouca gente, nós, cada um de nós, temos que continuar, porque Deus tem um compromisso com você, que é o indivíduo. Deus tem compromisso com ninguém mais, a não ser o seu povo, a sua igreja eleita. Amém? Então o tempo não será mais, mas nós precisamos, enquanto há tempo, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações, como eles fizeram no deserto. Quando eles saíram do Egito, ali endureceram os corações, e por causa daquilo, suas carcaças caíram no deserto. E quando endureceu os corações, começou a murmurar. Uma coisa que Deus odeia é murmuração. E por causa daquilo, eles foram impedidos de chegar até o destino que já havia prometido a eles. Então nós estamos encerrando. Veja só, veja, e há um grande drama estabelecido. Veja o anjo, e anjos estão ali nos céus, observando tudo que você está fazendo, tudo, a forma que você está caminhando. Há anjos observando isso e vendo, viu? Observando tudo. E um dia, Deus vai dar o troco a cada um. Cada vez que você blasfemou, cada vez que você levantou contra a palavra de Deus, contra a mensagem da hora, Deus vai realmente julgar isso e vai dar o pago a cada um. Então vamos estar preparados, meus irmãos. Você sabe o que é um drama? Os atores estão prontos?
você pode vê-lo atuando, você pode ver o mal atuando, você pode ver o vilão da peça. Está aí hoje diante de nós. Veja, com todas as mentiras, falcatruas, enredos. O vilão da peça está aí. Como que ele vem à cena? Com sua astúcia para enganar. Não tem problema isso, não tem problema aquilo. E isso aqui é muito carracido demais. Então não podemos falar isso. Isso é astúcia. O diabo está fazendo isso para enganar. Mas você também pode ver a igreja ser raptada, aprontando-se. É uma grande cena. Olha que você pode ver a presença de Deus indicando e fazendo um grande drama que está predito aqui nesta Bíblia. Nesta Bíblia. Veja só, que coisa maravilhosa. Representar esse que tempo para se viver. E o tempo mais glorioso. Veja, os homens de todas as eras têm anelado esse tempo. Veja, os profetas da antiguidade anelavam ver esta hora, porém não foram privilegiados. E muitos que têm o privilégio não podem disso. O que mais se une é para discutir, para blasfemar, para falar contra, Mas que Deus ajude a cada um nesta hora. E corra para a palavra enquanto há tempo, Agora, ali estava o crente, porque ele viu, ele creu. Nós estamos plenamente persuadidos que tu és o Cristo. Aleluia. O Messias, a palavra de Deus, para este dia. Nós cremos nisso. Agora, veja, esse era o crente verdadeiro. Irmãos, o crente verdadeiro nunca fica caçando coisa atrás de bajulação. O crente verdadeiro não fica caçando enredos por aí. O crente verdadeiro descansa na revelação. Aleluia. O crente verdadeiro é aquele que suporta. Todo crente tudo espera. E o crente verdadeiro sabe suportar no caminho do Senhor Jesus. Então veja que coisa maravilhosa para nós. Simplesmente estudemos mais alguns crentes, bem rapidamente, antes de irmos para o personagem seguinte. Então vemos o profeta Noé. O profeta Noé foi um homem muito tremendo nas mãos de Deus. Foi um crente verdadeiro. Você imaginou? Tinha que ser crente verdadeiro mesmo para ficar contra o mundo naquela era, uma ciência tão avançada que tinha. Falar, pregar sobre o que havia um dilúvio sobre a terra, coisa que havia nem havia chovido ainda sobre a terra. Tinha que ter muita fé, não tinha? Tinha que ser um crente revelado mesmo, e firmar essa posição firme mesmo, entre a vida e a morte. Foi zombado, foi criticado, mas por causa disso, Noé não deixou de pregar aí por volta de 120 anos. Mas ele fez a parte dele, pregou o evangelho, construiu a arca, aleluia, na sua era que ele viveu, e foi beneficiado por ele. E agora, irmãos, é a mesma coisa. Quando Deus nos visitou, enviou a mensagem, então as pessoas também estão fazendo delas como fizeram nos dias de Noé. O próprio Jesus falou como foi nos dias de Noé. Será nos dias também da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam casamento. Ele fala também como foi nos dias de Sodoma. Veja que coisa, o que tinha em Sodoma, o que tinha nos dias de Noé. A mesma coisa está acontecendo, irmãos. Então, é mais tarde que nós podemos pensar. Como o profeta diz, o livro está sendo escrito as últimas linhas. E Deus vai encerrar isso. Mas vamos mais aqui mais um pouco. Agora, tomemos o profeta Noé. Quando ele sendo, talvez um agricultor, talvez ele fosse daqueles dias, um agricultor, porém, quando os escarnecedores fanáticos daquele dia, veja, a igreja tinha chegado a uma maré baixa, e Deus falou com Noé. Deus sempre fala com o seu profeta quando a igreja está no caos, quando ela está na orgia, quando ela diz ser esposo do cordeiro e afastado de Deus. Deus sempre vai ali para tentar resgatar, e através do que? Um profeta. Essa é a forma de Deus tratar, como fez nos dias de Noé. Quando a pessoa está um pouco rebelde, esquecendo de Deus, e Deus então enviou o profeta para que então aqueles que querem ser salvos reconheçam a palavra do dia, a palavra da hora.
Então Deus falou com Noé. Ele disse a Noé que era para ele construir uma arca. Noé nunca discutiu isso com Deus. Coisa boa quando o crente verdadeiro ouve de Deus, ele não discute. Mas não é aquele crente também que sabe que Deus fala com ele, e ele vê o que estava certo, fica quieto, não. Então põe em ação. Ele põe em obra isso também. Jesus falou tudo que quisesse fazer também por palavras e obras. Tem que ter a obra. Aleluia, a obra é fundamental. Você tem que crer e expor que você crê através das suas obras. A Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Se você é de Deus, você vai dar fruto de Deus. Se você tem vida eterna, você vai dar fruto da eternidade. Amém? Então veja aqui, ele criou nela. Veja aqui, ela era a palavra de Deus. Ele foi trabalhar bem rapidamente aprontando as coisas. Aí o profeta diz aqui, ó, esse é o verdadeiro crente. Não se alvoroça. Quando você está inteiramente convencido, é o suficiente. Justamente como qualquer fé, qualquer maneira. A fé, veja, pelo ouvir, e ouvir pela uma palavra de Deus. Se você tem fé, você não discute. Se você tem fé, você agradece a Deus e vive através daquilo. Você pode permanecer aqui, não importa o que o médico diga, o que há de errado com você. Veja só, o homem ele tem dado diagnóstico dos casos. Você provavelmente sabe bem no que está falando. Amém? Até que os seus instrumentos e conhecimentos permitem conhecer. Mas ele diz que não resta nada a não ser morte. Porém, você ora, aleluia, põe-se além no futuro. Amém? Você pode ver um homem ou uma mulher sadios ali de pé. Porque realmente você crê nisso. Né? E Deus sempre te dá isso. Bem, e meus amados irmãos, que Deus ajude. A fé é o firme fundamento. Né? A Bíblia diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o tanto que você fala, não é o tanto que você conhece, não é o tanto que você age, isso e aquilo, é o tanto de fé que faz a palavra viva manifestar em você. Amém? É isso que nós precisamos. Se você diz que tem fé e ainda não conseguiu ver o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo e não tomou parte ainda, você não tem fé. Se você tem fé, quando lhe é revelado, a primeira coisa que você faz é corrigir o seu batismo. Se você não for batizado corretamente, a fé faz isso, a fé remove montanhas. O profeta diz que a fé abre caminho, a fé tudo suporta, tudo crê, ela espera. Aleluia! Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Que Deus ajude a cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, enquanto Deus vai permitindo, nós vamos falando o Evangelho, pregando o Evangelho, ajudando o povo nesta era. Quando vemos esta era tão pecaminosa e maligna, o povo tem se afastado de Deus, mas uma voz gritando, sai dela por mim, entra, corra em Cristo, como Noé pregou, entra na arca, aleluia, e agora nós temos que entrar na arca, também a nossa arca é a Bíblia Sagrada, entra na Bíblia, coma desse pão da vida, manifeste, identifique-se, dê-se a conhecer, dando-se a conhecer quem você é. Agora, se você é um crente igrejeiro, se você realmente é um crente nacional, você dá-se a conhecer de uma denominação. Você vai elogiar a denominação. Né? Se você é um crente fronteiriço, você vai dar-se a conhecer desse propósito. Até certo ponto você pode ir. Mas quando você é um crente por revelação, então você realmente dá-se a conhecer através da revelação de tudo isso e assinalando isso com amém na tua vida. Amém, meus amados? Que Deus prossiga ajudando a cada um de vocês. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Graças a Deus, que o Espírito Santo possa ajudar a cada um de vós, né? e ter misericórdia de nós, todos nós. Deus abençoe a todos os irmãos que estão na audiência aí, não tenho nome de todos aqui, mas
Eu só tenho os dois nomes aqui, é Paulo Martins, Sueli, e Tatiana também deve estar aí. Aqui não está marcando meu celular, mas Deus abençoe a todos vocês, tá bom? É uma honra muito grande falar aos filhos de Deus. Você nem sabe como eu sinto uma bênção de Deus, um bem-estar de estar podendo ajudar alguém. Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa e quer ajuda, estou aqui para te ajudar. O telefone é 997417258, esse é meu WhatsApp, tá bom? Doutor Tati, que pregamos aqui sobre a mensagem, sobre o ponto bíblico, desde que a edificação, estamos aqui para ajudar a todos meus irmãos e minhas irmãs. Muito bem, se você está doente, enfermo, aflito, creia que Deus vai te curar desta hora. Amém? Deus vai te abençoar. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, se tem algum irmão ou alguma irmã pedindo oração, necessitadamente, conhecido por alguém mais, eu rogo, venha se curar a cada um, libertar, repreenda todo o mal, todo espírito devorador, todo demônio de trevas. E através da fé, nós repudiamos toda a carga maligna, Senhor. Alivia essas pessoas, esses corpos cansados, aflitos. Ó Deus, cure a cada um. Dê o bálsamo, a alegria, eles creem na cura divina agora e receber pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja qual for a enfermidade, nós expulsamos agora, em nome de Jesus Cristo, tanto moral, como física, ou mesmo espiritual. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos vós, amém? Por mais esta oportunidade de hoje, esse momento tão bom. E amanhã, Deus permitindo, estaremos transmitindo aqui o mesmo tabernáculo. A mensagem que estamos ouvindo, muito boa, tem nos ajudado muito. E eu creio que Deus tem uma bênção em seus corações, né? E Deus realmente possa ampliar isso. E o gozo do Senhor. E Deus seja a nossa força. Deus seja a nossa vida. E tudo que você possa buscar, você possa encontrar Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos parar por aqui. E hoje não vai ter nenhum problema, deu problema no computador aqui, mas já vou encerrando aqui, depois eu vou desligando, tá bom? Meu muito obrigado por você ter assistido, estar sempre conosco. Para nós é um propósito, é um privilégio, melhor dizendo, muito grande de saber que você sai do lado dele, não para nos ouvir, mas também para comer desse maná. Amém? Deus abençoe, que Deus consiga ajudando a cada um. Boa noite a todos e até a próxima. Deus assim nos permitir. Amém. Graças a Deus.